Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eleitos do Senhor, mais que abençoado em Cristo Jesus. Quero deixar aqui mais um estudo, mais uma pérola da graça. Nosso irmão e amigo Messias do canal Família em Graça está trazendo um estudo muito top, falando sobre o rico e o Lázaro. Você não pode perder esse estudo que é muito bom. Convido você para se inscrever no nosso canal, Gustavo Miranda falando da graça. Deixa seu like, vamos expandir, vamos levar essa mensagem aonde houver um eleito do Senhor, amém? É isso aí, mente de Cristo ativada, pede o Espírito Santo para abrir o seu entendimento e vamos pro vídeo. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um novo tema do Evangelho da Graça. O tema de hoje é esse que está na tela. Lázaro no céu, eu rico no inferno. Vamos repetir o tema. Lázaro no céu, faltou o no, né? Eu rico no inferno. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar a cada dia mais no conhecimento da verdade, vamos? Vamos a esse tema? Estão preparados? É isso aí. Vamos ver quem está aí? Vamos ver quem está aí? Espera aí só um instantinho que estou indo aí. Esmeralda Francisca, graça e paz. Tudo bem? Josefa Meira, Caiçara Santista, de Guarujá. São Miguel dos Campos é Josefa Meira, né? Muito bem, estamos aqui. Vamos ver quem mais aparece. Maria Lucinete Almeida de Castro. Vamos avançar, né? Cada dia mais. Isso aí. Boa noite a todos, tá bom? Sejam bem-vindos. Vamos ver quem mais. Gesiel Oliveira, sempre ligado. É isso aí, estamos ligados aqui também. Luiz Augusto François Laroche, né? Graças a Deus, meu irmão. Luciene Oliveira, melhor noite para você também. Vamos ver quem mais. Vamos ver quem mais aparece. Alessander Silva, Leandro Christopher Cross. Olha o Christopher aí, ó. Boa noite, meu irmão. Tamo junto. Vamos ver quem mais aqui. Aqui de João Pessoa, Luiz Augusto François, Maria de Fátima também, graças a paz. Estão todos ouvindo? O som tá bom? Marco José, Luiz Augusto François, já falamos, José Fameira de novo. Então, muito bem, meus irmãos, vamos ao tema, né? Célio Santos, Célio também. E de Vila Kennedy, aqui do Rio de Janeiro. Opa, passou. Não deu nem para ver, né? Nosso irmão de Vila Kennedy sempre está aí conosco. Maria de Fátima. É isso aí, graças a paz. Ok, vamos. Vamos lá. Então o tema está na tela aí, gente. Lázaro no céu. Ali na tela faltou o no, né? Lázaro no céu e o rico no inferno. Ok? Vamos pedir àqueles que não são inscritos ainda que se inscreva, ative o sininho na opção todas, comente, compartilhe e não esqueça também do like, tá bom? Se inscreva, aproveite agora, pode fazer a inscrição. Agora, mais uma vez, vamos anunciar. Temos criado aí grupos pelo Brasil todo, em todos os estados, tomando por referência, por enquanto, as capitais, tá bom? Então, quem desejar ingressar num desses grupos, é só mandar um oi para mim, no meu WhatsApp, que está na descrição do vídeo, e vocês poderão ingressar nos grupos, tá bom? Agora eu gostaria de anunciar aqui que em Brasília, né, uma cidade próxima de Brasília, na verdade, que não faz parte ali de Brasília, é de Minas Gerais. Tem um abençoado, nosso irmão Gustavo, que ele tem um canal no YouTube, que ele está começando agora. Eu vou colocar o link dele aí abaixo, depois que terminar a live, eu vou colocar o link. Então eu pedi aos irmãos que façam a inscrição lá no canal dele, tá bom? Porque ele está levando a mensagem da graça lá naquela região, lá para aqueles irmãos de lá. Então ele já tem um canal, está começando agora, e nós temos conversado, tá bom? Então o tema de hoje é esse aí, gente. Lázaro no céu e o rico no inferno. Tá bom?
Então hoje vamos abordar a parábola, que possivelmente essa parábola, o Senhor Jesus teria, contado aos seus discípulos e aos outros judeus que ouviam os seus sermões lá no tempo de Jesus, segundo a carne, Então vamos abordar essa parábola. Vamos então iniciar o nosso argumento fazendo a leitura do texto que somente consta no livro histórico de Lucas, no seu capítulo 16, versículo 19 a 31. Então vamos observar, minha gente, que essa parábola, essa passagem, tá um pouquinho calor aqui, eu não liguei o ventilador por causa do barulho no microfone, tá bom? E não tem o ar-condicionado também. Então essa parábola, minha gente, só tem no livro de Lucas. Então é um caso a pensar, não é verdade? É um caso a pensar sobre por que consta somente no livro de Lucas. E outra coisa, essa parábola, ela não está na Bíblia de Bíblia israelita. Essa parábola não está na Bíblia israelita, porque na Bíblia israelita, o livro de Lucas, na Bíblia israelita, vai até o versículo 19, 18 ou 19. Então, a partir do versículo 18 ou 19, que eu não me recordo direito, na Bíblia israelita, termina o capítulo 16 e pula para o capítulo 17 e não consta essa parábola. Então, duas situações que nós já temos aí para analisarmos quanto à veracidade de que se Jesus teria, falado realmente, contado essa parábola ou não. A primeira questão já falamos. Somente no livro de Lucas, das Bíblias traduzidas pela a chamada Igreja Mãe, a Católica Romana, que foi um padre que traduziu, no caso, para a língua portuguesa aqui. Na verdade, se repete isso em todas as nações, se a Bíblia foi traduzida inicialmente pelo pessoal lá que iniciou, da Igreja Mãe, se iniciou por ele, em todas as nações, na verdade, está da mesma forma. Não, o capítulo 16 de Lucas só tem até o versículo... Aliás, vai até o versículo 31 no livro de Lucas, no caso, nessas Bíblias. Mas na de israelita, só vai até o versículo 18. Tá bom? Então, esqueci de um detalhe. Somente no livro de Lucas que consta essa parábola, gente. Nos outros livros, não. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que nós já falamos. Na Bíblia israelita, esse capítulo só vai até o versículo 18 ou 19, não vai até o versículo 31. Mas em nossas Bíblias que nós usamos, que os evangélicos se utilizam, esse capítulo está incluído até do versículo 19 até o 31, tá bom? Então vamos fazer a leitura desse capítulo em nossas Bíblias, não na israelita. Conforme segue aqui, ó. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, tá percebendo? Pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico. E foi para onde? E foi o quê? Sepultado, O que está escrito aqui? O rico foi sepultado, não é verdade? Foi sepultado. E no inferno, que você já sabe o que é inferno, No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão. Como assim? E Lázaro no seu seio.
E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água. Ué, água? Água a ponta do seu dedo. Dedo? Espírito tem dedo? A ponta do seu dedo e me refresque a língua. Como assim? Que língua? Ele não foi sepultado? Me refresca a língua porque estou atormentado nesta chama. Ué, então o corpo dele estava lá ainda? Não é verdade, gente? Disse, porém, Abraão, filho, Abraão poderoso, hein? Filho, como se fosse um deus, né? Abraão, com aquela barba, né? Certamente. Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas? Ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda, né? Que algum dos mortos ressuscite. Lucas capítulo 16, versículos 19 e 31. Muito bem, vamos continuar, gente? Vamos, né? Vocês acompanharam a leitura e vocês podem observar que não podemos aplicar esse conto, essa parábola, né, essa história contada, com a realidade do Evangelho e das Escrituras. Já se vê, já de cara. Aqui nesse momento a gente já pode terminar a live, não é verdade? Vocês querem terminar? Ou querem continuar? Vamos continuar, né? Gente, não deu nem para fazer a barba, hein? Tive que preparar na correria aí o slide e arrumar as coisas. Não deu, mas tudo bem. Acho que tá bom, né? Então vamos aqui. Então sobre esse texto, gente, que nós acabamos de ler, eu pergunto, vamos fazer a pergunta. Né? Faça essa pergunta aí vocês. Você acha que é literal? Você acha que é literal que exista um lugar de tormento para que as pessoas fiquem eternamente sofrendo? Você acha que nós podemos pensar assim, que seja algo literal, aquela parábola, que na verdade é uma parábola, né? Jesus, quando contava parábolas, era para trazer um ensinamento e não necessariamente colocar aquilo como sendo a doutrina a respeito das coisas espirituais. Não. E vocês podem observar que na carta aos Hebreus é dito lá, né? Que é para deixar, ou é para continuar? É para deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Não é para passar aquilo ali como uma realidade para ser aplicada. Então vai ter que mudar o próprio evangelho, né? Então, na verdade, aquilo ali se trata de rudimento da doutrina de Cristo e não para ser aplicado literalmente como um ensino para a igreja, até mesmo porque Jesus, ele não estava falando com a igreja, ele estava falando com os judeus no tempo da sua carne. Então, vocês acham que seja literal, né, que exista um lugar literalmente de tormento para que as pessoas, né, as almas, né, seria a alma
A pessoa morre, o corpo vai para a sepultura, que na verdade nós sabemos que inferno já é a sepultura. Então, se o inferno é o local de tormento, então as almas ficariam na terra, ali, nas minhocas, ali, entre as minhocas, os micróbios ali, num lugar de tormento, a alma ali. Vocês acham? Né? Então essa é a questão, né, gente? Agora, se nós acharmos que sim, que isso seja real, que aquilo ali que Jesus contou para trazer um ensinamento aos seus discípulos, aos judeus, se vocês acham que aquilo é real, então todas as coisas ali ditas também teriam que ser literalmente interpretadas, não é verdade? Então, é isso. Então ali não fala de dedo? Fala de dedo. Molhar a ponta do dedo na água, né? Na língua dele. Vocês lembram dessa leitura que acabamos de fazer? E se Abraão ali, como que ele poderia estar conversando com quem já morreu? Como que Abraão seria tão poderoso, gente? Literalmente, como diz a palavra, assim se ele fala que é um abismo intransponível, como que Abraão estaria ali como se fosse Deus, né? Um Deus, né? Conversando ali. Então, se é literal, então Abraão tem que ser literal. Então, tudo ali teria que ser literal, não é verdade, gente? Mas antes eu preciso lhes dizer, esse texto, já falamos, né? Esse texto nas versões das Bíblias usadas pelos católicos e evangélicos não constam, vamos repetir, da Bíblia israelita, mas foi um texto tirado, possivelmente, nós vamos analisar isso, que não tive nem tempo de analisar, porque é muita coisa, gente, tá bom? Vamos avançando, tá? Mas foi um texto possivelmente tirado de um livro apócrifo e acrescentado nas versões usadas pelos evangélicos, mas não na Bíblia israelita, entenderam? Então eu comecei a fazer uma pesquisa no livro apócrifo, depois eu vou pedir a vocês que vocês façam também, é livro apócrifo Assunção de Moisés. Eu queria aqui até agradecer o nosso irmão Miguel. Nosso irmão Miguel é de Sarapuí, Duque de Caxias, né? Ele se reúne lá com o nosso irmão Geraldo, aqui no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. Eu e o irmão Miguel estivemos hoje conversando sobre isso. E ele também trouxe uma luz a respeito do que nós estamos tratando aqui. Então, tudo que eu estou falando aqui tem influência de nossa conversa, tá bom? Entre eu e o irmão Miguel. Queria agradecer ao irmão Miguel, se ele estiver aí ao vivo aí, depois ele poderá assistir. Quem conhece o Miguel aí, passe para ele, ó, o irmão Messias estava lá citando seu nome. Aí ele vai vir correndo para ver se eu estava falando mal, né? Mas na verdade eu estou falando bem dele, tá bom, gente? Então, é isso que nós falamos, né? Não consta na Bíblia israelita essa passagem, mas foi um texto possivelmente tirado do apócrifo, que nosso irmão Miguel falou isso, eu fui pesquisar, mas não tive tempo, tá? E acrescentado nas versões usadas pelos evangélicos, que são as nossas Bíblias, e é essa Bíblia que nós estamos lendo aqui, tá bom? Agora, há quem sugira, gente, que Lucas, capítulo 16, nas nossas Bíblias, não na Bíblia israelita, há quem sugira, tá? Que deveria ser interpretado literalmente. Tudo bem, mas é isso aí que nós temos visto, não é verdade? No meio evangélico se interpreta isso literalmente, que realmente existe esse lugar de tormento e que as pessoas ficam lá sofrendo eternamente, conscientemente, num tormento eterno, para sempre. Imagina, gente, que Deus carrasco, né? Então há quem sugira que o relato de Lucas deveria ser interpretado realmente literalmente, e realmente é interpretado literalmente por muitos, como uma descrição do estado do homem na morte, tá bom? Mas essa interpretação, meus irmãos, nos levaria a uma série de conclusões inconsistentes com o restante das Escrituras, e especialmente com o Evangelho revelado a Paulo. Não é verdade? Em primeiro lugar, teríamos que admitir que o céu e o inferno, que nós já sabemos que o inferno é sepultura, é terra, é barro, é pó, nós teríamos que admitir que o céu e o inferno se encontram suficientemente próximos, não é verdade? Pelo que acabamos de ler, para permitir uma conversa
entre os habitantes de ambos os lugares que nós vimos ali nos versos 23 a 31, não é verdade? Então nós também teríamos que acreditar na vida após a morte, enquanto o corpo jaz na sepultura, tá? Continuaria existindo de forma consciente humanamente ali, uma espécie de alma, né? Que possui olhos, conforme nós lemos ali na passagem, né? Dedo, não é verdade? Dedo e língua. Não foi isso que a gente acabou de ler? E que inclusive pode sentir sede. Ora, se o camarada já morreu, por que ele estava sentindo sede? Não é verdade, gente? E que nós acabamos de ler aqui no verso 23 a 24. O rico e foi sepultado. Essa é a parte do último verso, né? Do verso 22. E no inferno, olha só o que está escrito. E no inferno, o rico, né? Ergueu os olhos, veja, estando em tormentos e viu ao longe, olha só, o céu e o inferno pertinho, né? Viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então tem que ser literal. Aqui Abraão é literal. Se o inferno é literal, Abraão também é literal. É poderoso Abraão, tá? E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. Espírito tem dedo? E me refresque a língua. Ele já não morreu e foi sepultado? Porque estou atormentado nesta chama. Lucas 16, 23, 24. Então veja, gente, as pessoas não interpretam literalmente que realmente isso é real. Esse conto é real, que existe esse lugar de tormento. Se é real, se é literal, então tudo ali teria que ser literal. Ou vai deixar o nosso bel prazer para interpretar, não, ali na parte do dedo já não é. Na parte da língua também não é, uma linguagem figurada. Ora, então todo o texto não seria uma linguagem figurada? Não é verdade, gente? Lucas 16, 23 e 24, acabamos de ler, tá bom? Se essa, gente, fosse uma descrição real do estado do homem na morte, que na realidade a morte é inexistência do ser vivente, né? Então, o céu certamente não seria um lugar também de alegria. Que os crentes falam, no céu não entra tristeza, né? Então, se houvesse essa conversa, a gente vai entender isso. Então, o céu também não seria um lugar de alegria, pelo que a gente lê e pelo que as pessoas interpretam, e também de felicidade. Como que o céu seria de felicidade nessa situação, desse texto, dessa passagem, dessa parábola? Pois os salvos, olha só, por que o céu não seria um lugar de alegria? Porque os salvos poderiam acompanhar de perto, porque Abraão não era o salvo, os infindáveis sofrimentos, gente, de seus entes queridos que supostamente, né, teriam se perdido, não se salvaram, e até mesmo dialogar com eles. Quem não ficaria triste no céu vendo alguém de sua família no tormento eterno? Não é verdade? Conforme o verso 24, os versos, né? 24 a 31 que nós vamos ler. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha só, viu quem viu no céu? Não, então se Abraão está no céu, gente, se Lázaro também está no céu, não é verdade? Se Abraão estava vendo, Lázaro também estaria vendo. E também o rico, né, que foi para um inferno, também estaria vendo lá o lugar de alegria, que não há tristeza, que na realidade, se a gente for interpretar literalmente, tudo aí, então também o céu não seria um lugar de alegria. Como que eu ficaria alegre, feliz em ver a pessoa lá num lugar de sofrimento, gente? Tem sentido? Tá bom? Então, é isso. Como que eles seriam um lugar de alegria se nós poderíamos acompanhar, né, de perto os infindáveis sofrimentos dos nossos entes queridos, né, que supostamente teriam se perdido, não aceitaram a Jesus como Salvador
e até mesmo dialogar com eles. Está vendo? Eu falei que você que era para aceitar Jesus, você não aceitou, foi para o lugar de tormento. Não é isso que se fala, gente? Conforme o verso 24 e 31. Vamos ler aqui, ó. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, né? Aí o rico, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Imagina você no céu, no lugar de alegria, vendo uma situação dessa. Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, continua Abraão. Olha só o que Abraão fala, seria literal isso também? E além disso está posto um grande abismo, não tão grande, né? Porque se dá para conversar, né, gente? Se dá para ver, um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não é verdade? E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas? Ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão. Mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas 16, 19 a 31. Tá bom aí, gente? Tá dando para ouvir bem? Tá ok? Vamos ver aí, quem fala? Vamos ver quem diz aí, quem fala. Demorou, hein? Então, Lucas 16, 19 a 31, não é verdade? Vamos ver. Obrigado, Deus. É isso aí. Tá ouvindo bem, né? Ok, tá tudo certo, né? Então, acabamos de ler isso aí, né, gente? Então, em continuidade, eu perguntaria, você também poderia perguntar, está perguntando, né? Como poderia, então, numa situação dessa que nós estamos narrando aqui, como poderia uma mãe, né? A nossa mãe, ou você como pai ou como mãe, como poderia se sentir feliz no céu? O céu não é um lugar de alegria, como é que o meu filho estaria num lugar de tormento e eu poderia ficar feliz? Né? Como uma mãe poderia sentir-se feliz no céu, então? Contemplando ao mesmo tempo as supostas agonias incessantes no inferno, que a gente sabe que esse inferno aí é fictício, não é uma coisa real, tá? Vendo ali no inferno o seu amado filho ali, em tormento. Como? Então, num contexto como esse, gente, seria praticamente impossível o cumprimento da promessa bíblica de que, então, não haverá luto. Não diz? Nem pranto, nem dor. Que diz em Apocalipse 21:4. Só que Apocalipse 21:4 se trata também do céu em que nós vivemos. Deu para entender, gente? O céu em que nós vivemos, que é o reino eterno do Pai, não há luto, nem pranto, nem dor. Porque você está no reino espiritual. No reino espiritual não há morte, não há dor. Deu para entender? Então, como nesse caso aí, então, da mãe vendo ali o seu filho, isso tudo desse relato que nós estamos tratando aqui, como poderia se cumprir essa promessa bíblica, né, que foi dita aos judeus nos tempos bíblicos, né, que não haverá luto, né, que João escreveu essa carta às 7 igrejas da Ásia, que não haverá luto, nem pranto, nem dor, de acordo com Apocalipse 21:4, né, que diz o seguinte: e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, né? E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Então, essa é a condição do céu, que é falada uma linguagem, assim, passando o entendimento de coisas espirituais, tá bom? Então, quando diz que enxugará dos olhos, é que, na realidade, na eternidade, no céu,
nessa eternidade que você já está vivendo, que você já é um corpo glorificado como Cristo, não existe olhos para enxugar lágrimas, né? Então essa foi uma promessa lá que foi dita lá. E também não há morte, porque a morte já foi vencida no último dia, como Paulo disse lá, né? O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, nesse céu que você vive, já estamos vivendo, né? Não há morte, e nem pranto e nem dor, porque o pranto era o pranto da lei, né? E diz aqui, ó, nem clamor, porque o clamor era o clamor da lei. Veja como esse livro estava sendo escrito em relação aos judeus. E nem dor, porque era o dor da lei, a dor da lei. Eles tinham que cumprir a lei de Moisés e era pela dor, né? Não é verdade? Porque já as primeiras coisas são passadas. As primeiras coisas que foram passadas foi a lei de Moisés, tá? Foi aquele império da morte, né? A velha aliança. Apocalipse 21, 4, não é verdade? Então, se essas coisas são reais, gente, dessa parábola, então como poderia se confirmar o que o Evangelho fala? Ok? Só deu uma coceirinha na garganta. Como seria possível se cumprir as promessas do Evangelho da Nova Aliança? Então, diante disso, a maioria dos eruditos bíblicos, né, que a gente fala assim, né, contemporâneos, os atuais, os estudiosos, considera a história do rico e do Lázaro, no capítulo 16 de Lucas, versículo 19 e 31, como uma parábola da qual nem todos os detalhes ali podem ser interpretados literalmente, né? Isso é dito por George Elad, né? Por exemplo, diz que essa história era provavelmente uma parábola de uso corrente no pensamento judaico. Isso não é para ser aplicado para nós, gente. Até mesmo porque na carta aos Hebreus já foi dito para eles que eles deveriam deixar esses rudimentos da doutrina de Cristo. Então, uma parábola de uso corrente no pensamento judaico, não é para aplicar aqui para nós, para a igreja, né? E não tenciona, na verdade, ensinar coisa alguma acerca do estado dos mortos, né? Ok? Sendo esse o caso, nós temos que procurar entender, meus irmãos, qual o verdadeiro propósito dessa parábola. Nos capítulos 15 e 16 de Lucas, Cristo apresenta várias parábolas em resposta à preconceituosa, né, discriminação dos escribas e fariseus, porque eles discriminavam as pessoas mais pobres ou as pessoas consideradas como marginais, né, naquele tempo, né, para com as classes marginalizadas da época. Lucas capítulo 15, vocês vão encontrar isso aí, essas narrativas, né? Capítulo 15, versículo 1 e 2, que nós não vamos abrir agora aqui, senão vai ficar muito extenso o nosso vídeo. E também o capítulo 16, que é a própria parábola ali de rico de Lázaro, está trazendo um ensinamento, que Lázaro era um mendigo e o rico, né, vivia, né, regaladamente ali, como diz ali no versículo 14 a 15, né, que nós já lemos hoje. Então, gente, a parábola de Lucas, no capítulo 16, 19 e 31, que aparece no final desses dois capítulos, é caracterizado um forte contraste entre certo homem rico e bem vestido, no versículo 19, e certo mendigo chamado Lázaro, né? Coberto de chagas. Olha o contraste aí, no verso 20. Então, o relato dessa parábola ensina, pelo menos, duas grandes lições para nós. As lições, no caso, foi para os judeus, né? Mas nós podemos trazer duas lições também para nós hoje. A primeira é que o status e o reconhecimento social do presente não são o critério de avaliação para a recompensa futura. Não. Em outras palavras, aqueles que, à semelhança dos escribas e fariseus, aqueles de nós que, à semelhança dos escribas e fariseus do tempo de Jesus, se julgam mais dignos do favor divino e podem ser os mais, na verdade, eles podem ser os mais desgraçados espiritualmente aos olhos de Deus, tá? Então nós podemos comparar isso aí em Mateus 23, 13, que diz o seguinte: mas ai de vós, escribas e fariseus,
hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Mateus 23:13. Tá bom? Vamos ler somente esse versículo, é só como para poder fortalecer a nossa argumentação. Agora, a segunda lição é que o destino de existência eterna, gente, conforme nós já temos entendido nessa mensagem da graça, é somente dos espíritos. Somente espíritos vivem eternamente. E tais foram escolhidos, como já temos falado nas mensagens anteriores, nascidos antes da fundação do mundo, e não é decidido nesta vida terrena, e jamais poderá haver um homem espiritual, jamais poderá haver um homem espiritual em quem antes não havia um homem espiritual, nem pela intervenção de Abraão, né? Lucas 16, 25, versículo 25 a 26. Não é verdade? Aqui, ó. Disse, porém, a Abraão, porque Abraão não estava ali como um que poderia intervir na situação do tormento daquele homem rico, não é verdade? Nem pela intervenção de Abraão poderia mudar. Então, veja que o mundo eterno, a eternidade é para os espíritos, gente. Porque o espírito é que é eterno, é que volta para Deus. Há quem diga que a alma, a psique, a mente humana, a consciência de humanidade vai viver eternamente. Então, há quem diga isso, que a consciência nossa humana, de homem, de mulher, a consciência de velho, de criança, ou melhor, de velho não, né? Que eu já estou chegando para lá também, né? A consciência de idoso, de criança, de mulher, de homem, né? De família, vai para a eternidade. Há quem diga isso. Eu não tenho nada, gente, contra quem diz isso, quem prega isso, quem fala. Mas, veja, não tem sentido a gente agora colocar, acrescentar algo que não existia na eternidade para voltar para Deus. Porque alguns irmãos, eu estou falando isso aqui, gente, porque num dos nossos temas anteriores, alguns irmãos perguntaram, né, sobre essa questão da alma. Então, eu estou aproveitando esse pequeno, abrindo um parênteses aqui para poder trazer isso, né? Que nós não podemos inventar agora que algo que é exatamente a consciência de humanidade, da existência humana, isso não existia na eternidade. A consciência de humanidade, da nossa existência humana, só passa a existir quando nós nascemos aqui. Isso não existia antes como os espíritos, né? Porque o que é espiritual é antes do que é material, tá bom? Nós não podemos inventar isso agora, atropelando, né? Agora eu me lembrei, né, dos que atropelam a Constituição do Brasil. Tem aqueles que atropelam a Constituição do Brasil e há também aqueles que atropelam o que o próprio Senhor falou nas Escrituras, né? Ó, a Escritura é a base do nosso conhecimento, do nosso entendimento. Então veja, se Eclesiastes 12:7 diz que o pó volta ao pó, ou seja, esse corpo carnal vai voltar ao barro, ao pó, e o espírito voltará para Deus, eu pergunto a vocês, que alma é essa que vai agora junto com o espírito? Eu pergunto a vocês, que alma é essa? Que a consciência de humanidade, de existência humana, agora vai voltar colado no espírito? Nós somos corpo, alma e espírito enquanto estamos aqui. Depois que nós partimos daqui, somos espíritos. Porque Deus é espírito. Ora, o Evangelho diz que o Senhor é o espírito. E agora nós vamos voltar espiritualmente para a eternidade com uma alminha colada no espírito? Eu pergunto a vocês. Então não tem sentido, né, gente? Então,
um homem carnal, ou seja, somente corpo e alma, não poderia se tornar, a partir de um determinado momento, em homem espiritual ou homem celestial. Não é verdade? Nem mesmo pela intervenção de Abraão, que nós lemos aí nessa parábola, que Abraão poderia mudar ali a situação de tormento daquele homem, né? Em Lucas 16, 25 a 26, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. 41 minutos, tá beleza? Tá, né? Lucas 16, 25 a 26, né? Então, a referência à impossibilidade de Abraão salvar o homem rico do seu castigo, na realidade, se tratou da reprovação do orgulho étnico dos fariseus, que se consideravam merecedores da salvação por serem descendentes de Abraão. Essa é a moral da história. Então vocês poderão ler isso aí em Lucas, capítulo 3, que não vamos ler aqui agora. Vocês podem pegar a Bíblia de vocês, Lucas, capítulo 3, versículo 8, capítulo 13 também, versículo 28, e também peguem aí, anotem aí, ó, João 8, 39 e 40, e 52 a 59, tá bom? Então é importante, meus irmãos, lembrarmos que um dos princípios básicos da interpretação bíblica é que não devemos fundamentar doutrinas nos detalhes ocidentais de uma parábola sem primeiro verificar se as conclusões obtidas estão em perfeita harmonia com o consenso geral, né, das Escrituras. Nós não podemos criar uma doutrina com base nessa parábola. Deu para entender o que eu estou falando? Tá? Sem considerar o Evangelho revelado, as próprias Escrituras. Então, gente, a própria parábola de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a versículo 31, afirma que para obter vida eterna, a própria parábola diz isso, né? O ser humano precisa viver em plena conformidade com a vontade de Deus revelada através de Moisés, no caso lá, e os profetas, né? Teriam que ser os homens de Deus, os escolhidos, é isso que eu estou dizendo. Os salvos, os eleitos, os verdadeiros israelitas. Porque nem todos de Israel eram israelitas, conforme diz o Evangelho. Deu para entender o que seria viver em conformidade com a vontade de Deus? Não era praticar obras, não, gente. Porque Davi era um homem de Deus e fez muitas coisas ruins, mas ele era um escolhido. Então, viver em conformidade com a vontade de Deus é ser o eleito, na verdade, o escolhido, tá? E Moisés, os profetas, conforme o verso 29, e comparar também com Mateus, capítulo 7, versículo 21. Ou seja, através da totalidade da Escritura. Então é preciso que seja um justo, é isso que eu quero dizer, né? É preciso que seja um justo, ou seja, um eleito, um espiritual como Cristo, né? É o homem da fé, é o que tem fé. Fé sem considerar as obras, para esse efeito se possibilita quem é ou não filho de Deus, tá? Mesmo não tensionando esclarecer, né, o estado do homem na morte, essa parábola, meus irmãos, declara em harmonia com o restante das Escrituras que os mortos só poderiam voltar, se comunicar com os vivos através da ressurreição, mas não necessariamente que isso seria algo a se cumprir, né? Conforme Lucas capítulo 16, 31, que diz, porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas 16, 31. Então, meus irmãos, se analisarmos mais detalhadamente, detidamente, né, o que Moisés e os profetas têm a nos dizer sobre o estado na morte, perceberemos que os mortos permanecem inconscientes na sepultura. No caso, os filhos de Deus, né, já não teria mais a consciência humana até o dia da ressurreição final, que já ocorreu.
né, na vinda do Senhor no ano 70, porque a ressurreição dos mortos, dos filhos de Deus, dos que dormiram no Senhor, já aconteceu. E nós podemos ver Jó capítulo 14, versículo 10 a 12. Tá bom? Depois vocês também podem ver Salmos, capítulo 6, que eu não vou citar aqui, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 a 10, e Salmos capítulo 6, versículo 4 a 5, tá bom? Então, os mortos, eles permanecem inconscientes, ou seja, a consciência humana acaba na sepultura, é isso que eu estou dizendo para vocês. Quer dizer, corpo e alma vão para o inferno, ou seja, deixam de existir eternamente. Ou será que vocês acham que depois da morte, um filho de Deus fica com a consciência humana? A consciência, eu sou mulher, eu sou homem, eu sou velho, eu sou criança. Vocês acham que fica essa psique humana depois que é enterrado, que é sepultado? Não, não fica, gente. Conforme aí capítulo Jó, versículo 14, versículo 10 a 12, que diz o seguinte: porém, morto o homem, olha só o que está escrito, morto o homem, né? Aqui está falando o humano, o que é humano, corpo e alma. Porém, morto o homem é consumido, ou continua a alma vivendo? Gente, eu pergunto a vocês. Bom, a Escritura diz que morto o homem é consumido. Quando se fala em homem, está falando de ser vivente, ou seja, alma vivente. É consumido, não continua a alma dele existindo. Deu para captar essa mensagem? Deu, né? Porém, morto o homem é consumido. O espírito não. Mas o homem, o que é humano, é consumido. Sim. Rendendo, sim ou não, gente? Sim, né? Sim. Rendendo o homem o espírito, né? O fôlego de vida. Então, onde está ele? Onde está? Onde existe uma alma aí vagando ou em algum lugar debaixo da terra existindo? Olha só o que pergunta as Escrituras, né? Onde está ele? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim, ou não é assim? Assim o homem se deita, não é verdade? E não se levanta, ou se levanta, ou a alma vai voltar a existir, até que não haja mais céus. Não acordará. Gente, acordará, vai ainda essa alma continuar existindo? Não acordará, nem despertará do seu sono. Não é verdade, gente? Não é isso? Então é o capítulo 14, né? Versículo 10 a versículo 12 que acabamos de ler. Ok? Gostaram do tema? 48 minutos, está de bom tamanho. Então, minha gente, estamos concluindo a mensagem de hoje. Se você gostou da mensagem, se faltou alguma coisa, depois me falem, tá? Se você gostou, se inscreva se não for inscrito ainda, comente, compartilhe e dê o seu like. Tá bom? Dê o seu like. O próximo tema será quarta-feira, às 21 horas. Tá bom? 21 horas. Eu desejo a vocês uma boa noite de sono. Tá bom? E fiquem tranquilos que não existe esse lugar de tormento. Tá bom? Um grande abraço a todos. Boa noite, minha gente. Tchau.